Boa noite. Eu sempre venho aqui às quartas-feiras, antes de começar a nossa reunião, para falar alguma coisa sobre a revista Aurora. Eu sempre leio um texto da revista Aurora para deixar gravado, para que as pessoas no futuro possam fazer uma análise lá no nosso site www.revistaurora.com. E no futuro, quem sabe essas pessoas possam então entender melhor a situação em que nós estamos envolvidos aqui com a obra da Associação Espírita Caibá Schutel. No entanto, amanhã a Mansão da Esperança completará anos de fundação, 49 anos de existência, de trabalho ao próximo. A obra foi criada por Ademar Constant e pela Associação Espírita Caibá Schutel, evidente, né? E nesse período de trabalho, já há bastante tempo nós estamos lá na frente. Assim, não é na frente, não é querer se gabar como está na frente, não. É só que nós estamos ajudando na obra, na administração da obra, E nós sentimos que 49 anos de existência de uma obra social é bastante importante. E no nível da Mansão da Esperança, ou seja, Mansão da Esperança pode não ser a melhor coisa do mundo, mas em termos dessas que estão por aqui, no mesmo patamar dela, mesma função dela, porque ela tem um trabalho realmente muito interessante em prol do idoso. Mas a Mansão da Esperança, que foi uma obra criada pela associação em 1973, no dia 22 de setembro de 1973, portanto há 49 anos, ela tem uma vida de trabalho genial em prol do idoso carente. Ou seja, qual é o foco da Mansão da Esperança? É ajudar as pessoas. Hoje assim, como é que funciona hoje? Muitas pessoas hoje que trabalham fora, até jovens, mulheres jovens e casais que se casaram agora há pouco tempo, assim, mas que tem um idoso em casa, eles não conseguem dar sequência à sua vida normal, porque os idosos atrapalham no dia a dia da família. O idoso é um peso na família hoje, além de ganhar muito pouco, né? Porque geralmente quando chega no final da vida, por essa lei perversa que colocaram, que desvincularam o salário mínimo da inflação, ou seja, você não consegue, antigamente, o aumento que era dado para todos os aposentados era dado na escala normal. Hoje não. As pessoas que ganham menos aumento, ganham menos reposição de salário de que era antigamente. Antigamente era a inflação mais 1%. Depois, e essa equivalência, tinha uma equivalência em cima do salário da pessoa da ativa com o pessoal aposentado. Hoje não. Hoje, depois do Fernando Henrique Cardoso, que ele criou a lei que segundo ele a Previdência ia falir, mas não faliu coisíssima nenhuma. O que aconteceu? Nós, aposentados, nós temos cada vez achatado o nosso salário. E chega no final da vida, quando esses idosos têm 80 anos, entre 80 e 90 anos, ele passa a ganhar um salário mínimo impreterivelmente, sem chance de melhorar. Se ele se aposentou com 2, 3 salários, ele passa a ganhar um salário. Aqueles que se aposentam no máximo do teto da Previdência, quando chegar no final da velhice, estarão ganhando 3, 4 mil reais. Nunca chegarão ao teto da Previdência.
que só é para aqueles que estão se aposentando agora, por exemplo, que chegam agora. Imaginamos agora nós como será com a reforma da Previdência daqui a 20, 30 anos. Os idosos só vão se aposentar com 75, 76, 77 anos, ou seja, no final da sua existência, e onde que eles terão subsídios para viver até esse período. Teoricamente, acredita-se na teoria da saúde de que nós viveremos muito mais tempo, mas isso não é real, não. Isso não é real. É o que nós imaginamos, porque os idosos vivem mais, mas tem um processo muito gigantesco que é a decomposição do cérebro. As pessoas passam a sofrer várias doenças gravíssimas da idade, que é mal, não sei se posso chamar de mal de Alzheimer. Foi a pessoa que descobriu a doença, e é triste a pessoa que descobriu a doença levar o nome da doença, mas a doença do esquecimento, as falhas memoriais são terríveis na velhice. E a pessoa, quem trabalha com idoso sabe que eu estou falando, quando o idoso adquire essas comorbidades, eles definham no processo da sua existência, eles vão definhando. E quando vão definhando, vão perdendo a conectividade com a vida. Daí a dificuldade das casas de idosos se manterem hoje. Então, para você manter uma obra como a Mansão da Esperança, você tem que ter 60 mil reais todo mês. Mas quando começa o mês, você tem zero na caixa, na sua caixa, nos bancos. Você vai começar a adquirir esse dinheiro com a contribuição dos próprios idosos, pela lei do idoso, uma contribuição pequena que ajuda a manter então a instituição, mas não é suficiente. Então, normalmente nós estamos fazendo, hoje nós estamos, por incrível que pareça, hoje nós estamos comprando alimentos não perecíveis, coisas que nós nunca compramos na Mansão da Esperança. Sempre tivemos ajuda da sociedade civil, e eu um pouco me lembro, sempre tinha em sobra na Mansão da Esperança arroz, feijão, óleo, trigo, fubá, farinha de trigo, farinha de mandioca, açúcar, sal então era abundante. Hoje as pessoas não doam nem sal. Então você vê que está difícil para se manter agora, nesse período, para se manter a obra, porque muitas vezes nós temos que comprar comida, alimentos não perecíveis. Hoje mesmo nós tivemos que comprar, porque nós não tínhamos leite para dar para o idoso. Quando você sai para comprar um alimento não perecível, você deixa de ter esse recurso para cumprir com outras obrigações, que são obrigações normais, que são conta de luz, conta de água, conta de telefone, conta de INPS, fundo de garantia, pagamento de funcionário, férias de funcionários são quase 30 pessoas. Imagine isso, 30 pessoas ganhando assim em torno de 1.700, 1.800, 1.500. Quanto dá isso no final do mês? Mais férias, mais 13º, mais os encargos. E ganham pouco, mas é o que se pode pagar. Agora o governo assinou a lei dos enfermeiros. Eu não discuto o mérito, mas eles não deram nenhuma contrapartida para as instituições filantrópicas. Como é que uma instituição de filantrópico vai pagar? Nós temos 5 funcionários da área de técnicos de enfermagem. Como você vai conseguir pagar 3.335 para cada um, mais os encargos, que vai dar 5 mil reais? Como você conseguiria pagar 5 mil reais para cada um? Só essas 5 pessoas daria em torno de 25 mil reais da folha. E os cozinheiros, motoristas, cuidadores de idosos, só cuidadores de idosos são 5, faxineiros e todas essas pessoas que são do apoio, mais o departamento técnico, assistente técnica, assistente social, médico e nutricionista,
fisioterapeuta, psicólogo, olha a despesa que dá isso. Então, o que a gente faz nessa comemoração é apelar à sociedade para que nos ajude dentro do possível. Eu sei como é que está difícil para as pessoas se manterem, para ainda se desprender de alguma coisa para manter uma instituição de qual eles não têm nenhum compromisso, né? Porque as pessoas mesmo já não têm para si, mesmo é isso que eu estou falando aqui, que os aposentados cada dia ganham menos, infelizmente, a política social do governo ficou esquecida. Para vocês terem uma ideia, nós temos um convênio com a prefeitura que paga R$ 159,75 por idoso por mês. O que você faz com R$ 159,75 de ajuda financeira do município para uma instituição de caridade? Com esse valor, o que você faz com esse valor para um idoso que muitas vezes é acamado? Então, essas dificuldades é que fazem com que as obras sociais cada dia vão fechando as portas. Tem muitas. A Igreja Católica fechou 2 obras espetaculares. O Paz e Bem, que era uma obra gigantesca ali no Jardim Redentor, fechou. Muitas obras estão fechando porque não tem condição de se manter nesses patamares de exigência que se faz. Mas a Mansão da Esperança vai continuar seu trabalho, independente de quem estiver na frente, porque a Associação Espírita Caibaxute preza pela diretoria. Não é uma pessoa que vai comandar a instituição, é a diretoria da Associação Espírita Caibaxute, que se reúne, agora está se reunindo dois meses, porque nós não temos como fazer todo mês devido à pandemia, mas geralmente nós fazemos todos os meses essas prestações de conta entre nós, e daqui nós direcionamos o que nós devemos fazer ou não para manter a instituição. É a diretoria. As pessoas vão passar, o senhor Ademar passou, o senhor Lacerda passou, o senhor Helene passou, eu vou passar e outras pessoas vão chegar para tocar esse barco para frente. No entanto, nós precisamos de ajuda da sociedade. Esse que é o fato, nós precisamos muito da ajuda da sociedade nesse momento, em especial em alimentos não perecíveis. Passem essa ideia para frente, porque muitas vezes as pessoas podem ter condições de ajudar com arroz, feijão, óleo, sal, farinha de trigo, fubá. Hoje, nem fubá as pessoas conseguem doar hoje, porque o fubá hoje está R$ 4, R$ 5 o quilo. Fubá, há bem pouco tempo, quando você pedia uma doação de alimento, vinha muito fubá, né, porque era uma coisa barata. No entanto, agora o fubá tem um preço mais alto e fica difícil para as pessoas realmente ajudarem. Veja que coisa interessante. É impressionante como funciona essa situação. A farinha de mandioca, que era preços muito baixo, muito mesmo, muito comum, hoje dificilmente se ganha farinha de mandioca, entendeu? Então faz falta esses alimentos, faz falta essa ajuda à instituição para que ela se mantenha por muitos e muitos anos. É necessário isso, porque quando nós tiramos dinheiro para comprar esses alimentos, nós deixamos de executar outras coisas que são necessárias, como manutenção. A manutenção é fundamental, porque são 3.000 metros de terreno, com uma gigantesca obra construída, e que os reparos são constantes, porque é telhado que fica vazando, é água que dá vazamento todo dia, é energia elétrica que para, é uma série de sequências tem que estar sempre alinhado para não correr o risco do incêndio quando nós não estamos lá, essa coisa toda. Hoje mesmo, com a ajuda de um serralheiro que cobra pouco, nós fechamos um ambiente com grades de ferro, porque as pessoas estavam tentando invadir a Mansão da Esperança à noite. Então você vê que não é fácil, mas também não é uma dificuldade assim exorbitante, não. Se a pessoa se dedicar, qualquer um que se dedicar, vai continuar o trabalho tranquilamente. Não é esse o ponto é ajudar assim, sempre, perene,
de forma contínua e passar essa ideia para frente para que as pessoas continuem ajudando. Isso é um ponto. Mansão da Esperança fará amanhã 49 anos e é um exemplo de obra para ajudar as pessoas carentes em Duque de Caxias, que era para ser orgulho de Duque de Caxias, mas infelizmente a política hoje está voltada para outras coisas, totalmente fora dos parâmetros normais da sociedade. As pessoas só pensam em dinheiro, é dinheiro rolando para tudo quanto é lado, mas se você for pegar esse dinheiro, você é capaz de ser preso lá na frente e você é capaz de estragar uma obra dessa, porque esses dinheiros são tudo dinheiro de forma usurpada de nós próprios, do tal de orçamento secreto, essas coisas todas, que nós não se metemos nisso, nós não aceitamos isso, não participamos disso, não tem a menor chance de nós participarmos disso, não queremos, não aceitamos e não vamos aceitar nunca. Então ficamos independentes desses processos. Se quiser doar coisa, tem que ser doado de forma tranquila na conta da instituição da Associação Espírita Caribachu, que é administradora da Mansão da Esperança, tá certo? O outro ponto que eu queria tocar hoje para vocês é que amanhã é o aniversário do nosso Caribachu, do nosso patrono, que é o orientador de toda a nossa obra. E que nós acreditamos nisso, nós acreditamos no mundo espiritual, nós acreditamos que existe acima de nós espíritos que nos coordenam. Nós nunca imaginamos nós sendo infalíveis, dono da verdade, não. Acima de nós tem a espiritualidade que coordena todo esse projeto. Nós somos apenas ajudantes nessa tarefa. Mas o Carimbá está atento às coisas que acontecem. O Carimbá está atento, porque está o nome dele também em jogo. Está o nome da rua em qual a Mansão da Esperança está fincada, é Rua Caribachu. Tem aqui a Associação Caribachu com 63 anos de vida. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa passageira, é algo perene, algo de força, algo de coragem. Por que nós seguimos Caribachu? Porque ele teve esses princípios como base. Desde os primórdios, desde quando ele descobriu a doutrina espírita, muito antes dele descobrir a doutrina espírita. Ele já era um espírito caridoso lá em Araraquara. Daí, quando ele foi para fundar Matão, que ele foi o primeiro prefeito de Matão, o primeiro intendente, foi ele que doou o dinheiro para fazer a primeira Câmara Municipal. O que ele entendeu? Aí ele conheceu o seu Calixto, que era um médium comum. Olha lá a importância dos médios. Eu sempre falo isso, os médios são fantásticos. Os médios têm, disciplinado, é extraordinário. Esse médium é que conduziu ele à doutrina espírita. Como? Fazendo reuniões particulares e, de certa forma, coisas que não agradavam a ele, assim, de princípio, porque ele era católico, apostólico romano, mas que logo em seguida ele começou a perceber que existia alguma coisa além da morte. E aí os espíritos falaram para ele: leia o livro dos espíritos. Ele pegou o livro dos espíritos, leu rapidamente. Pegou o livro dos médiuns, leu rapidamente. Pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, leu rapidamente, fez várias observações, porque ele era muito estudioso dos Evangelhos. Leu o Céu, o Inferno e a Gênesis e se tornou espírita. Em menos de um ano depois disso aí, 6 meses depois, ele criou, em 1905, em julho de 1905, ele criou o Centro Espírita Amante da Pobreza, lá em Matão, num lugarejo. Hoje é uma cidade de mais de 400 mil habitantes, mas era um lugarejo com 20 mil habitantes. Ele aí então construiu o primeiro centro espírita dessa região. Essa região de Araraquara não, Araraquara é uma cidade portentosa, muito espírita. E todas as outras cidades ao redor de Matão são muitos espíritas, muito forte. O movimento espírita de São Paulo é um dos mais fortes do mundo.
do mundo. E é um dos mais seguros na parte doutrinária do mundo também. Certo? Lá tem a USE, União da Sociedade Espírita de São Paulo, que é uma segurança para a doutrina espírita lá em São Paulo. E a partir daí, quando ele conheceu a doutrina espírita, ele se transformou num ser caridoso, totalmente caridoso, a ponto de construir na casa dele, na rua Rui Barbosa, aonde hoje é o Memorial Cairbar Schutel, um quarto para amparar as pessoas carentes. Para amparar as pessoas carentes. E ele também amparava os animais. O cavalo que ele tinha antes de comprar o Ford Bigode, foi se despedir dele no dia em que desencarnou, no dia que morreu, bateu na janela dele e se despediu dele na hora que foi embora. Cairbar entendeu que o cavalo dele estava se despedindo. Entenderam, não? Conta-se uma historinha muito interessante. Eu gosto de contar sempre essa história porque eu achei muito interessante. Que ele tinha um cuidado especial com os animais, né? E ele tinha um gato que morava em cima que ficava no escritório dele. Tem fotos desse gato, inclusive. O gato ficava perto da mesa dele constantemente. E os gatos sabem como é que é os gatos, né? Se você começar a dar um carinho, eles vão se chegando. Lá em casa tem uma gatinha da Solange interessante, que nem é da Solange, é do Zeno. O Zeno pega tudo quanto é gato na rua e traz para casa. Não pode ver um gato miando na rua que traz. É incrível isso. Entendeu? O cara vê um gato miando e traz. Aí ele trouxe um gatinho. A gatinha é o seguinte: se você senta no estofado, ela vem, senta do teu lado e bota a cabeça no teu colo, para você passar a mão no cabelo dela. Certamente o do Cairbar era a mesma coisa. Então os gatos são muito chegados a esse carinho. Já os cachorros são mais diferentes, né? E ele tinha esse gato, e ele, certa vez, um senhor passou com um cavalo, que ele sempre notava o cavalo mancando, porque o cavalo não é de fácil manutenção, não. Um cavalo, a manutenção é caríssima. Vocês sabem disso, porque você tem que aparar as unhas, a pata, né? Tem que aparar, tem que botar ferradura de 3 em 3 meses, tem que limpar, porque senão dá broca. O cavalo não é de fácil manutenção, não, é caríssimo. Tem que lixar ele todo dia com as escovinhas de aço, tem que aparar as crinas, tem que olhar os dentes. Então não é uma coisa simples, não, é uma coisa caríssima. Essa pessoa passava todo dia na casa dele, na farmácia, e quem tiver chance de entrar na internet vai ver na rua Rui Barbosa, na esquina da rua principal acho que é Avenida Rio Branco. Está lá a casinha ainda, a farmácia ainda está lá como era ainda, só que agora com letreiro eletrônico e tal, não é mais como era antigamente, toda de madeira, de porta de madeira e tal. Mas tem muitas fotos dessa na internet, se quiser ver, pode ver, da farmácia antiga do Cairbar, aonde dali ele via tudo que passava naquelas ruas ali. E ele, certo dia esse senhor parou a carroça dele ali para comprar um remédio. O remédio era remédio de botica, ele mesmo fazia o remédio, vocês sabem como é que era antigamente, né? O remédio era feito na própria farmácia. Ele era um botiqueiro, ele fazia o remédio, era farmacêutico. E aí o cara parou com o cavalo, aí o Cairbar cismou de comprar o cavalo do homem. Ninguém entendia por que o Cairbar ia comprar um cavalo naquela altura da vida, né? E o Cairbar insistiu, e a pessoa dizendo não, mas o dinheiro foi tão alto que a pessoa vendeu o cavalo. Aí o Cairbar falou assim: vai em casa, deixa a carroça lá e me traz o cavalo. Aí o cara foi, trouxe o cavalo, entregou para o Cairbar, e o Cairbar soltou o cavalo num pasto de um amigo, ainda pagava manutenção por esse pasto ainda, e deixou o cavalo lá. E essa história começou então a circular na cidade de Matão, no lugarejo de Matão, né, que é um lugarejo pequeno. Por que Schutel? Ninguém chamava de Cairbar, né? Porque Schutel tinha comprado
um cavalo daquela altura. Aí foram questionar ele falou, eu não comprei esse cavalo, eu adquiri para dar uma vida justa a esse cavalo, porque eu via que ele estava sofrendo todo dia quando passava na frente da minha farmácia. Então, esses homens especiais, esses seres especiais não são homens, são seres especiais, porque nós não temos sexo, nós temos sexo lá nessa existência, essa guerra de sexo, essas bobagens todas. Nós não somos ser sexualmente, nós estamos num aparelho masculino hoje, mas amanhã estarei num aparelho feminino, e assim sucessivamente. Então, aquele ser Cairbá, Chute, como chamavam, era de extrema grandeza e de luz, sabia o que estava fazendo, escreveu 11 livros espetaculares. Leiam o espírito do cristianismo, para vocês verem a crítica feroz que ele faz a muita coisa que está por aí, dita por muitos espíritos médios, escritos em muitos livros, que não são verdadeiros, são mentirosos. Tem livros aí que dizem que quando Jesus nasceu na Galiléia era um paraíso, tudo mentira. A Galiléia era um lugar atrasadíssimo, de comportamento ridículo. As pessoas não tinham nem banheiro, os banheiros eram na própria rua, senhores. Então não podia ser um negócio, naquele tempo não existia nem banheiros. Então não pode ser uma coisa que a fantasia do romance coloca como se fosse um paraíso. Não é paraíso, era uma vida duríssima. Jesus, quando esteve aqui entre nós, esteve uma vida duríssima, aonde não tinha esse conforto que nós temos hoje, com latrina dentro de casa, com descarga dentro de casa, que os dejetos saem pela rua e você nem vê. Antigamente você tinha que botar dentro de um potinho e jogar na rua, meu amigo. Então será que isso era tão lindo assim como se prega nos romances? Será que tinha tanta vegetação com uma abundância de alimento nesse período? Coloca várias interrogações nisso. Coloca muitas interrogações. As pessoas vão lendo isso, vão passando para frente como se fosse uma beleza. Não é uma beleza. Não é uma beleza. É uma fantasia. Aí o outro diz que foi lá, viu Jesus, que ele estava encarnado nesse período, viu Jesus, era um homem lindo, de olhos azuis, de cabelos dourados. Será que era mesmo? Na Arábia? Será que ele era louro, de olhos azuis? Ou era moreno, de rosto carrancudo, como é João Batista, como aparece João Batista? Por que Jesus sairia fora do projeto original de Deus, quebrar as leis de Deus, só porque era Jesus, trazer um corpo todo dourado e cheio? Convenhamos. Então leiam lá Obra dos Apóstolos. Olha lá esse livro que eu falei, o espírito do cristianismo, para vocês entenderem o quanto o Cairbá era sério nessa pregação da doutrina. É tanto que não sei se as pessoas que estão aqui me assistindo tiveram chance de saber quem é Herculano Pires. Herculano Pires foi um dos maiores escritores, segundo alguns, o método que melhor mediu Kardec. Também é um exagero, mas vamos lá. As pessoas gostam de exagerar as coisas, né? Mas foi um grande escritor, escreveu vários livros da doutrina espírita, muito pertinaz nas coisas doutrinárias. E certa vez, quando ele foi escrever para a revista, ele foi humildemente pedir ao Cairbá se podia escrever para a revista RI, para a Revista Internacional de Espiritismo, fundada em 1925 pelo nosso amigo Cairbá Chute. Você veja que, assim, a distância que se mantém de um espírito de luz é impressionante. Ele mantém uma distância, não é uma distância forçada, é uma distância natural, porque os espíritos de muita luz, eles colocam entre nós e eles uma barreira espiritual muito grande, porque eles não estão propensos a ouvir qualquer coisa. As coisas que eles vão ouvir tem que ser coisa certíssima, perfeita.
E eles estão assim, sempre nos orientando, não, presta atenção, não é nós, eu não, a Associação Espírita Caiabaixuta, a fazer as coisas dentro das suas normas, dentro dos seus programas. Nós não podemos fugir dos nossos programas. Quais são os nossos programas? Fazer o bem ao próximo, estudar a doutrina espírita, passar esse ensinamento a outras pessoas, se possível. Aqueles que querem, assim, não é que queiram forçosamente, não, que queiram espontaneamente, e que não se faz proselitismo. Quem quiser vir aqui, vem por sua livre, espontânea vontade. Se não quiser vir, quer assistir na live aqui da associação, assiste na live. Mesmo na live, seria de livre, espontânea vontade, ninguém é forçado a vir. Então não há, o nosso propósito é ensinar aqueles que queiram aprender a doutrina espírita. Aí nós somos, não vou nem ser humilde, nós somos catedráticos, somos chatos, nojentos, porque nós só estudamos Kardec. Aqui não se estuda outra coisa, aqui se estuda Kardec. Isso afugenta as pessoas, que as pessoas acham, isso já está ultrapassado nada. Isso vai virar milhões de anos e nunca estará ultrapassado. O que vai ultrapassar são esses romances que estão por aí e que vão se enrolando nas suas próprias pernas, e quando chegar no final, na análise final, vão dar com os burros na água. Porque a ciência caminhará passo a passo com a doutrina espírita. Olha o que eu estou falando. A ciência caminhará passo a passo conosco e se encontrará lá no fecho final, no trevo final da evolução. Pode escrever isso. A doutrina espírita estará lá para conferir esse pergaminho de processo, de evolução. É o que se ensina na doutrina espírita. Você nasce simples e ignorante e tem que chegar à perfeição, queira ou não. Aqui ou em outros lugares. Aqui e em outros lugares. Não importa o que você faz aqui e o que você vai fazer. Importa, não se preocupe com esses errinhos bobos, essas coisas nossas bobas, porque isso vai te prejudicar. Isso é coisa do passado, isso é coisa do catolicismo, essa coisa do pecado, essas coisas todas. Aqui tem que perdoar 70 vezes 7, aquelas coisas todas. Jesus, então, hoje eu até vi uma coisa muito interessante. Se tem que perdoar muito, por que Deus não perdoou a Eva? Porque cometeu um único erro. Será? Não. Sigamos a nossa jornada, sigamos a nossa vida. Os remorsos que vêm para nós mesmos, nós vamos degustando eles, vamos diluindo eles, vamos seguindo o pé na tauba, cara. Não pode ficar preso às reminiscências de pensamentos atrasados que só vão atravancar o nosso progresso. Não, estou querendo fazer de nós o santo. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Todos nós aqui estamos para trabalhar pelo progresso nosso e do outro. Entendido? Ajude a Mansão da Esperança, por favor. Nós estamos precisando dessa ajuda. Passe essa ideia para frente. Peçam nos seus Facebooks. Cada pessoa pedindo nos seus Facebook. Olha que a coisa flui. Porque é uma escadinha. Um passa, o outro compartilha, não sei o quê, e vai chegar a ajuda. A pessoa não pode doar 5 caixas de leite, mas doa 2 caixinhas. A pessoa não pode usar 5 caixas de fralda, que está um horror, fralda. Está um horror, luva de procedimento. Se você for ver o preço hoje, você se assusta. Uma coisa que era R$20 está 70, 80. Então, fica difícil, mas se todos nós trabalharmos juntos nessa tarefa, vai dar certo. Nós estamos com um projetinho muito bom na Mansão da Esperança. Hoje nós tivemos um grande passo, que é aproveitar a água da chuva da Mansão da Esperança. Eu acho que vai dar certo. Carribá está incentivando. Parece que a coisa vai caminhar, vai fluir. Não sei como, mas vai. Então, as coisas estão indo. Estão seguindo nesse rumo aí. As pessoas do Rotary compraram a ideia, vamos ver se eles vão assambarcar esse processo. Se for, nós vamos em frente. Tá bom, meus amigos? Grande abraço, até daqui um pouquinho mais com a doutrina
com o livro dos médios. Hoje nós vamos dar mais uma palavrinha, o Marinho vai dar mais uma palavrinha sobre a Mansão da Esperança, e daí nós seguimos com a nossa reunião normal. Grande abraço, muita paz, que Deus abençoe a todos.